Juízes, capítulo 6. Outra vez o povo de Israel agiu mal perante o Eterno. O Eterno os deixou sob o domínio dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas oprimiram Israel. Por causa deles, os israelitas eram obrigados a se esconder nas cavernas ou a construir lugares seguros. Quando Israel plantava sua lavoura, os midianitas e os amalequitas, os que viviam no leste, invadiam os campos e acampavam neles, destruindo as plantações até Gaza. Não deixavam nada para o sustento dos israelitas, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Com os seus rebanhos e tendas, chegavam e tomavam conta da terra, como numa invasão de gafanhotos. Eles possuíam uma quantidade incrível de camelos, que pisoteavam o solo e destruíam tudo. O povo de Israel, reduzido à pobreza pelos midianitas, clamou pela ajuda do Eterno. Depois que certa vez o povo de Israel clamou ao Eterno por causa dos midianitas, o Eterno lhes enviou um profeta com esta mensagem. O Eterno Deus de Israel declarou: Eu libertei vocês do Egito. Eu libertei vocês da escravidão. Resgatei vocês da crueldade do Egito e depois de todos os opressores. Eu os eliminei da sua presença e entreguei a vocês a terra deles. Ele disse a vocês: Eu sou o Eterno, seu Deus. Não tenham medo nem por um instante dos deuses dos amorreus que existem na terra em que vocês estão vivendo. Mas vocês não deram ouvidos a mim. Um dia, o anjo do Eterno sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, pertencente a Joás, o Ebiesrita. Gideão, seu filho, malhava o trigo num tanque de esmagar uvas, escondido dos midianitas. O anjo do Eterno apareceu a ele e disse: O Eterno está com você, poderoso guerreiro. Gideão respondeu: Comigo, Senhor. Se o Eterno está conosco, por que estamos nesta situação? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais e avós nos contavam, afirmando: o Eterno nos libertou do Egito? Na verdade, o Eterno não quer saber de nós. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. Mas o Eterno insistiu: Use a força que você tem. Liberte Israel da opressão dos midianitas. Sou eu quem está enviando você. Gideão respondeu: Eu, Senhor? Como é que eu poderia libertar Israel? Olhe para mim. Meu clã é o menos importante de Manassés, e na minha família eu sou o menor. O Eterno disse: Eu estarei com você. Confie em mim. Você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: Se você está dizendo a verdade, faça-me um favor. Dê-me um sinal para que eu possa acreditar no que você está dizendo. Não saia daqui até eu voltar com um presente para você. Ele disse: Pode ir. Eu espero. Gideão foi preparar um cabrito e providenciou uma grande quantidade de pães sem fermento. Utilizou mais de uma arroba de farinha. Arrumou a carne num cesto e o caldo numa panela, e depositou a comida à sombra do carvalho, uma refeição sagrada. O anjo do Eterno disse: Tome a carne e o pão sem fermento. Ponha-os sobre aquela pedra e despeje o caldo em cima. Gideão fez conforme a instrução do anjo. O anjo do Eterno estendeu a ponta do cajado que carregava e tocou a carne e o pão. Na mesma hora, saíram chamas da pedra, e elas queimaram a carne e o pão, enquanto o anjo do Eterno sumia de vista. Gideão finalmente entendeu que aquele era o anjo do Eterno. Gideão disse: Ah, Senhor Eterno, eu vi teu anjo face a face. Mas o Eterno o tranquilizou: Não se preocupe, não se apavore, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar ao Eterno e deu a ele o nome de A Paz do Eterno, ainda chamado assim em Ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite,
O Eterno disse a Gideão: tome o melhor novilho de 7 anos de seu pai. Destrua o altar de Baal que é de seu pai, e derrube o poste sagrado de Azerá que está do lado do altar. Depois, construa um altar dedicado ao Eterno, seu Deus, no topo do monte. Tome o novilho escolhido e ofereça como oferta queimada, utilizando a madeira do poste sagrado de Azerá que você derrubou. Gideão escolheu 10 homens entre seus empregados e fez exatamente o que o Eterno tinha ordenado. Mas por causa dos seus familiares e vizinhos, teve medo de oferecer o sacrifício em público. Então fez isso à noite. De manhã cedo, o povo da cidade ficou chocado ao ver o altar de Baal destruído, o poste de Azerá derrubado e o novilho queimando sobre o altar recém-construído. Eles perguntavam: quem fez isso? E continuaram perguntando, até que veio a resposta: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade exigiram de Joás: traga seu filho para fora, ele deve ser morto, porque destruiu o altar de Baal e derrubou o poste de Azerá. Mas Joás enfrentou a multidão que o pressionava, dizendo: vocês vão lutar a favor de Baal? Vocês querem salvá-lo? Quem quiser defender Baal estará morto amanhã. Se Baal é mesmo Deus, deixem que ele mesmo lute e defenda seu altar. Naquele dia, o povo apelidou Gideão de Jerubaal, porque depois de ter destruído o altar de Baal, ele disse: deixem que Baal se defenda. Depois disso, todos os midianitas e amalequitas, os povos do leste, se uniram, atravessaram o rio e acamparam no vale de Jezreel. O Espírito do Eterno se apoderou de Gideão. Ele tocou a trombeta, e os abiesritas se prontificaram a combater do lado dele. Ele enviou mensageiros por todo o território de Manassés, convocando os homens para a guerra. Enviou mensageiros também a Azer, Zebulon e Naftali, e todos atenderam à convocação. Gideão disse a Deus: se for isso mesmo, se quiseres libertar Israel como disseste, vou deixar um pedaço de lã no lugar em que malhamos trigo. Se de manhã o orvalho estiver apenas na lã e o chão ao redor estiver seco, vou entender que desejas me usar para libertar Israel como prometeste. E foi o que aconteceu. Quando ele se levantou logo cedo, espremeu a lã, e havia orvalho suficiente para encher uma tigela. Gideão disse a Deus: não te irrites comigo, mas tenho outro pedido. Vou fazer mais um teste com a lã. Só que desta vez a lã deve ficar seca e o chão encharcado de orvalho. Deus fez acontecer isso naquela mesma noite. Apenas a lã ficou seca, enquanto o chão ao redor estava molhado de orvalho. Juízes, capítulo 7. Jerubaal, Gideão, levantou-se bem cedo no dia seguinte, e também suas tropas. Eles armaram acampamento perto da fonte de Harote. Os midianitas acamparam no vale ao norte, próximo do monte Moré. O Eterno disse a Gideão: esse exército está muito grande. Não posso entregar os midianitas em suas mãos desse jeito. Seus homens vão ficar orgulhosos e dizer: fizemos tudo sozinhos, e se esquecerão de mim. Faça o seguinte anúncio: quem estiver com medo ou estiver inseguro pode ir embora para o monte Gileade e voltar para casa. 22.000 homens partiram, restaram 10.000. O Eterno disse a Gideão: ainda tem muita gente. Desça com eles até a beira da água para que eu faça a última seleção. Quando eu disser: este vai com você, ele irá. Quando disser: este não vai, ele não irá. Assim Gideão levou todo o exército para a beira do riacho. O Eterno disse a Gideão: separe aqueles que beberem água lambendo como cachorro. Do outro lado, reúna os que se ajoelharam e abaixam o rosto para beber água.
Foram 300 os homens que lamberam água tirada com a mão. Os demais se ajoelharam para beber. O Eterno disse a Gideão: Vou usar os 300 homens que lamberam a água do riacho para libertar o povo. Os midianitas serão entregues nas mãos deles. O restante poderá voltar para casa. Depois de reunir as provisões necessárias para o grupo e as trombetas, Gideão mandou o restante dos israelitas para casa e assumiu o comando dos 300. O acampamento dos midianitas ficava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Eterno disse a Gideão: Levante-se e desça até o acampamento. Eu os entreguei nas suas mãos. Se estiver receoso de descer, leve Pura, seu guarda-costas, com você. Depois que você ouvir os comentários no acampamento deles, terá toda a coragem e confiança de que precisa. Ele e seu guarda-costas desceram até onde estavam as sentinelas. Os midianitas, os amalequitas e vários povos do leste estavam espalhados no vale como enxame de gafanhotos. Os camelos eram tantos que pareciam os infinitos grãos de areia da praia. Gideão chegou no exato momento em que um homem contava um sonho a seu amigo. Ele disse: Tive este sonho. Um pão de cevada vinha rolando na direção do nosso acampamento. Chocou-se contra a tenda tão violentamente que ela caiu. A tenda desmontou inteira. Seu amigo respondeu: Deve ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o relato do sonho e a interpretação, ajoelhou-se perante Deus e orou. Em seguida, voltou para o acampamento israelita e disse: Vamos, levantem-se! O Eterno nos entregou o exército midianita. Ele dividiu os 300 homens em 3 companhias. Entregou a cada homem uma trombeta e um jarro vazio com uma tocha dentro, dando a seguinte instrução: Observem e façam o que eu fizer. Quando eu chegar perto do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Quando eu e os meus companheiros tocarmos a trombeta, vocês também, em volta do acampamento, tocarão as trombetas e gritarão: Pelo Eterno e por Gideão! Gideão e os 100 homens que estavam com ele aproximaram-se do acampamento no início da vigília da meia-noite, logo após a troca da guarda. Eles tocaram as trombetas ao mesmo tempo em que quebravam os jarros. As 3 companhias tocaram as trombetas e quebraram os jarros. Os homens seguravam as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Eles tocavam e gritavam: A espada pelo Eterno e por Gideão! Eles estavam posicionados ao redor do acampamento, cada um em seu posto. Todo o acampamento midianita despertou assustado. Quando os 300 homens tocaram a trombeta, o Eterno fez que os midianitas atacassem uns aos outros e depois fugissem para Bet-Sita, na direção de Zererá e da fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali e de Azer, e todos os homens de Manassés, vieram ajudar e puseram os midianitas para correr. Gideão enviou mensageiros a toda a região montanhosa de Efraim, convocando todos. Venham lutar contra os midianitas! Bloqueiem a passagem do Jordão até Bet-Bara! Todos os homens de Efraim se reuniram e bloquearam a passagem do Jordão até Bet-Bara. Eles também capturaram 2 comandantes midianitas, Oreb, rapina, e Zeeb, lobo. Eles mataram Oreb na rocha de Oreb e mataram Zeeb no lagar de Zeeb. Depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e de Zeeb a Gideão do outro lado do rio.